continuar falando sobre esse tema fundamental, que é o transtorno do espectro autista. O autismo ainda, claro, gera muitas dúvidas, tanto para famílias quanto para a sociedade em geral, especialmente quando falamos sobre diagnóstico, inclusão e qualidade de vida. Para esclarecer essas questões do ponto de vista psicológico, estamos recebendo aqui no estúdio ao vivo o psicólogo Daniel Macedo, que vai ajudar a mim e a você a entender melhor esse universo. Daniel, prazer lhe receber aqui no Jornal do Município. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Janderrier, a todos os que nos escutam também. E é uma honra, né, estar aqui mais uma vez participando e contribuindo com informações importantes para a sociedade. Daniel, vamos falar justamente sobre isso, né? No caso, o que pode se configurar em linhas gerais o transtorno do espectro autista e, claro, as características que uma pessoa que tem autismo pode apresentar? Olha, Janderrier, as características, primeiro assim, óbvio que nós temos que distinguir o que é um transtorno e uma doença. Em início de conversa, o autismo não é doença, né? Algumas pessoas confundem e acham, né, que é uma doença, mas não. A doença precisa de tratamento, precisa, às vezes, numa evolução, né? As pessoas chegam à cura. O transtorno é diferente, né? O transtorno é uma condição, né, que acaba gerando prejuízos na vida da pessoa, e esses prejuízos interferem no seu funcionamento cognitivo, afetivo, comportamental e assim por diante. Um transtorno é até crônico, vai até o final da vida, enfim, a pessoa vai aprendendo a lidar, né, com terapias e assim por diante. Mas o autismo é um transtorno que nós falamos que é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a criança já nasce com essa condição, né? E por isso que essa condição produz déficits importantes, relevantes, em algumas dimensões do modo de ser de uma criança, por exemplo, falando do indivíduo nessa fase da infância, que seria na comunicação, né? A criança tem dificuldade em se comunicar com os outros, com os pares. Nós temos também um grupo de sintomas importantes que atinge também a forma de relacionar-se com o outro no campo afetivo, né? Crianças que não conseguem se mobilizar de uma maneira mais esperada num padrão social e acaba gerando as estereotipias, né? Então, nós temos o espectro, que é um conjunto de sintomas, condições que atinge toda essa criança, e a criança apresenta déficits, às vezes na linguagem, né? Conforme cada nível, cada fase do espectro, né? Nós temos o nível 1, 2, 3, esses níveis, claro, que é metodologicamente e clinicamente falando, requerendo os suportes, né? Suporte de nível 1, 2 e 3, mas em síntese é um transtorno, né? Não é doença, mas que com o tempo e com as terapias, com as abordagens multidisciplinares, a criança vai se desenvolvendo. Então a importância da gente definir bem. É um espectro porque atinge várias situações, várias condições da criança, onde ela tem esses déficits. Sim, são as características. São, né, características. Obviamente eu estou falando de modo muito informal, que essas informações não podem substituir a orientação técnica, clínica, dentro de um ambulatório, né, para que as pessoas entendam melhor. Ah, sim, muito bem. Daniel, agora falando ainda sobre a questão de diagnóstico, nesse caso agora, diagnóstico do autismo, ele pode ser feito, tem uma certa idade para ser feito, a partir de alguma idade, alguma coisa, e no caso, quais seriam os sinais que os pais que estão ouvindo agora podem observar no comportamento diferenciado, né? Um pouco diferenciado das crianças. Na verdade, os manuais, as associações, os movimentos pró-autista, enfim, hoje se tem claro que em um bebê é possível identificar sinais, né? A Sociedade Americana ainda diz que até os 3 anos. Mas, enfim, essa pergunta é bem complexa e é interessante, porque todas as idades é possível diagnosticar, no sentido de que há os diagnósticos tardios. Por exemplo, hoje nós encontramos adultos fazendo algum tipo de processo de avaliação, por exemplo, avaliação neuropsicológica, onde
está ainda a descobrir o diagnóstico. Mas o autismo, ele é visto a partir já na primeira infância, né? Sim. É possível identificar sinais já no bebê, né? Alguns dias de nascimento, e porque é um diagnóstico que ele tem características muito próprias, né? Muito específicas. Imagina o bebê que não olha, né? Imagina a mãe vai dar o peito para amamentar e a criança não tem uma reação emotiva. Uma criança que é parada, uma criança que não responde aos estímulos externos e acaba se tornando, vamos dizer assim, um ser que sinaliza sinais que podem ser autismo. Mas o diagnóstico é todo um processo, né? A gente diz assim, o diagnóstico, a informação para levantar hipóteses, precisa de submeter todo um processo de avaliação com vários profissionais para que haja uma certeza de que é autismo ou não. Às vezes o autismo ele está relacionado também a comorbidades, né? Crianças que nascem com autismo e também um retardo mental, né? O DSM-5, que é um manual estatístico de diagnóstico, né, de transtornos mentais, apontam que às vezes há autismo relacionado, ou seja, comórbido com doenças, aliás, com outros transtornos, TDAH, né? Por isso que na nossa região a gente vê muito autismo com TDAH, autismo com retardo mental, autismo com deficiência intelectual, tem autismo com inclusive com outros diagnósticos mistos, por exemplo, autismo, TDAH, TOD, né? Autismo com traços de ansiedade. Então veja que o autismo em pauta é um dos fenômenos mais relevantes hoje em dia e que as escolas estão acolhendo essas crianças, né? Por isso que a importância dos profissionais conhecerem essas características clínicas, comportamentais e assim por diante. Nós estamos conversando com o psicólogo Daniel Macedo, do Centro de Especialidades Médicas, sobre a questão do autismo como um todo, principalmente o público que está nos ouvindo agora. Muita dona de casa nos acompanhando, muitos pais de família também nos acompanhando, mães de família também estão ouvindo a gente pelo rádio e também assistindo pela internet. Bom, Daniel, no caso, qual a importância do acompanhamento psicológico para pessoas autistas, né? E como é que ela pode contribuir, justamente esse tipo de acompanhamento pode contribuir para o desenvolvimento da criança, adolescente ou até adulto, né, que são diagnosticados? Isso. De fato, todo o trabalho de acompanhamento, todo o suporte dado à criança autista tem que partir dessa visão ampla, né, multidisciplinar, né? Há crianças que necessitam de uma avaliação e também de um acompanhamento fonoaudiólogo, né, fonoaudiológico, a questão da terapia ocupacional, às vezes até no âmbito nutricional, né? Mas eu percebo que esse âmbito das terapias psicológicas, principalmente de abordagens, terapia cognitivo-comportamental, a terapia ABA, né? Análise comportamental aplicada, essas terapias vão potencializar, vão descobrir, vão trazer informações e vão, sobretudo, estimular a criança nas suas habilidades. E esses déficits, eles vão melhorando ao tempo, né, com o tempo. A criança, ela tem por direito a assistência às terapias. E isso é fundamental. Há crianças que também precisam de uma abordagem psicopedagógica, né, porque às vezes tem uns sintomas relacionados aos déficits de aprendizado. Então veja que o espectro, né, que é peculiar a cada indivíduo com autismo, ele abrange uma dimensão muito ampla. Por isso que a gente diz que é uma dimensão complexa. O autismo é um fenômeno que é um transtorno do neurodesenvolvimento muito amplo e complexo. Daí a importância, né, das pesquisas, né, dos manuais e das experiências clínicas para ajudar essa criança. Bom, tem uma coisa que eu costumo muito falar, que é, hoje em dia, a questão da facilidade do diagnóstico, né? Que está muito mais fácil hoje em dia. Muito mais fácil não. Mas a ciência evoluiu muito, né? A medicina evoluiu muito, a questão da saúde mental evoluiu muito no decorrer dos últimos anos. Agora, existe, da mesma proporção que está existindo uma quantidade grande
de diagnósticos de pessoas já adultas também, que são diagnosticadas com espectro autista, diagnosticadas. Aí existe o que acontece. Daí vem a reflexão, por isso que eu me comportava de tal forma, por isso que fulano se comportava de tal forma, que tem as peculiaridades, né? Quando era mais jovem, no caso de um adulto. No caso de uma criança, já está nascendo numa geração que o pessoal está tendo mais aceitabilidade também, né? Tá tendo mais conscientização. E no caso dos adolescentes também, embora eu costumo dizer que essa geração de hoje em dia está muito tóxica, demais, né? Mas existe também uma conscientização muito grande. No caso, Daniel, em linhas gerais, como é que a sociedade pode contribuir para a questão da inclusão, a questão de estar junto, de saber que hoje em dia está muito mais fácil o diagnóstico de uma pessoa com autismo. Existem muitas pessoas com o transtorno do espectro autista por aí, eu estou falando assim em linhas gerais, ou para onde você vai, tem alguém que está diagnosticado. Como é que a pessoa pode ser, o povo pode ser mais acolhedor diante disso, né? Uma pergunta muito boa essa. Tendo em vista também que ampla, né? Tendo em vista também que qualquer pessoa também, essa geração, filhos, filhas, netos, netas, né, podem também ser diagnosticados com o tempo, né? Tem muitos casos, né, hoje em dia. Quando eu falo que é um fenômeno complexo, é isso. Hoje nós estamos mais identificando, né? Exato. Porque na época, se você pega a década de 90 para baixo, por exemplo, na nossa região aqui, né, Curimatá, Setor Paraibano, quase não se tinha esses diagnósticos, né? Quase não se tinha abordagem de saúde mental para tentar processos, né, diagnósticos, de intervenção e etc. Então, muitas pessoas hoje, inclusive nossos, de repente até contemporâneos, né, nas nossas cidades, exato. Pode ser que tenha. Há muitos adultos que porventura são autistas, porém, claro, né, no nível leve, que não foi tão bem identificado, porém a história, a questão da dificuldade, né, as políticas ainda não eram tão emergentes, né, tão oficializadas. Nós não tínhamos profissionais já capacitados para diagnosticar. Sabíamos que existia o autismo, e o autismo é muito novo, né? O autismo é década de 80 que vem para agora, né? No manual, acho DSM-3, se eu não me engano. Né? Mas aí tem a questão também do preconceito de uma geração para outra, porque na minha geração, se alguém tivesse um comportamento um pouco diferente, era... Desculpa, gente, você bem popular, pejorativamente chamado de doido. De doido, né? A ideia do falando mongoloide, né? Que se confundia com síndrome. De forma pejorativa, demais. Isso, pejorativo. Né? E o autismo foi a criança autista, ou mesmo adulto, ou adolescente adulto, idoso também, né? Como, por exemplo, morreu há pouco tempo um dos principais, né, autistas, foi fruto de pesquisas que descobriu também dentro de um campo acadêmico americano, os sintomas. Mas existia muito preconceito, né? Os autistas eram excluídos. Quem gosta de história, né? Se lê a história de toda a abordagem psiquiátrica, né? Os manicômios, etc., vocês vão ver que autistas estavam dentro das grades dos hospitais psiquiátricos. Então hoje, aliás, está acontecendo ainda, eu boto no gerúndio, está acontecendo uma revolução ainda lenta, pesados avanços, para que os direitos do autista, de fato, sejam garantidos na sociedade. Mas a gente tem esses movimentos que ajudam bastante, né? Nós sabemos que há diagnósticos tardios, existe um boom, né, das informações sobre autismo, mas autismo sempre existiu. Agora é uma nova roupagem, devido às mídias, devido a profissionais que estão mais pesquisando. Por exemplo, eu estou num período de muita pesquisa, estou me aprofundando mais ainda, né? E eu estou encontrando as explicações que antes a gente ficava nas hipóteses. A gente sabe que existe uma questão histórica da dificuldade de profissionais. Ainda tem profissionais que não conhecem, confundem, né? Tem profissionais que acham que não é, mas de repente encontra outros que conhecem um pouquinho e descobre que é. Então o processo do diagnóstico é toda essa caminhada que requer um conhecimento, e a sociedade tem que estar em pleno acolhimento, porque são crianças que precisam e vão conviver em sociedade. E nós precisamos urgente entender, né? A sociedade esclarecida, consciente,
dos fatos, principalmente no contexto da saúde mental, é uma sociedade que requer mais humanização, sensibilização e uma palavra que para mim é fundamental, que é a aceitação, né? Se eu sou mãe, se eu sou pai, se minha criança em alguma avaliação psicológica, neuropsicológica, neurológica ou psiquiatra veio, né, por exemplo, poderia ser por meio de outros profissionais, como por exemplo profissionais de educação que encaminham. Mas se acontece de eu, pai e mãe receberem com um diagnóstico, eu preciso trabalhar em minha aceitação. E a aceitação é a primeira fase que demora um pouquinho até, no dito popular, cair a ficha. É verdade. Tem pais que negam, não aceitam, também não procuram profissionais. Então, é importante essa contextualização. Mas a criança autista hoje, ela é merecedora de uma lei, né? A Lei Maria Piena e a Lei Marcos Mion, né? Do filho de Marcos Mion. É Romeu Mion, que dá o acesso à carteirinha. Ou seja, existe uma política nacional para garantir os direitos do autista. E nós, da sociedade, nós também precisamos estar atentos a essas mudanças, os avanços, as reivindicações para que haja mais espaços públicos para essas crianças interagirem e se desenvolverem. A gente vê um avanço enorme também pelas leis da educação, a inclusão de crianças, né, no AEE. Enfim, veja que se a gente fosse falar mais profundo, era o dia todo e não dava tempo, né? Então o autismo está em evidência. Por quê? Porque há novas falas, né? Há movimentos, há profissionais falando e assim por diante. Exato. Eu vou aproveitar essa sua deixa, Daniel, para reforçar esse convite. Aqui a gente vai falar durante toda a semana sobre esse convite aqui no jornal, mas não custa nada lembrar e convidar a população justamente para, na segunda caminhada em conscientização, aprendizado e mais acolhimento sobre autismo e outras diversidades. Sábado agora, dia 5, a partir das 8 horas da manhã, saindo da Praça Getúlio Vargas até a Praça João Pessoa. Você é o nosso convidado especial a participar desse evento. A gente vai estar fazendo esse convite durante a semana inteira para você que está ouvindo aqui o Jornal do Município. São as mães atípicas, que é um termo também novo agora, que se fala em mães que cuidam de crianças, que têm crianças, né, com o espectro autista, entre outras diversidades, né, também, e tudo isso está junto nesse conjunto inteiro que é essa nova sociedade em relação a isso. Bom, Daniel, para a gente encerrar, você falou uma coisa muito importante, que é a questão da aceitabilidade. Em vários aspectos da vida, nós devemos ter a nossa aceitabilidade. Obviamente, que uns reagem de forma mais tranquila, outros de forma mais surpresa, né? Quando um familiar recebe, um pai ou uma mãe recebe o diagnóstico de que um filho foi diagnosticado com autismo. A questão é essa: como é que os pais que receberam esse diagnóstico podem trabalhar isso dentro da família, né? O seio familiar, a família primária, que é o pai, a mãe, o filho, a família como um todo, né? E aí, como é que eles podem trabalhar essa questão dessa aceitabilidade, tendo em vista também que quanto mais demorar para aceitar, mais vai prejudicar também o desenvolvimento do filho e da filha, da criança, né? Porque a negação é terrível. Numa situação como essa também não é fácil aceitar. Mas tem que trabalhar isso também. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Quando surge o diagnóstico, existe toda uma mudança no contexto, nas expectativas, né? Da mãe, do pai, da família em torno. Uma criança autista, ela faz uma amplitude em todo o comportamento familiar, né? Então, por isso que chama de mães atípicas, famílias atípicas, a importância do aceitar. Porque tudo começa com a negação. Nenhuma mãe, nenhum pai, né, de modo geral, claro, falando a partir de um senso comum, não quer aceitar. Exato. Assim como qualquer transtorno ou doença. A gente sempre está querendo, né, aqui falando em termos psicanalíticos, de realizar o nosso desejo.
Então imagina uma mãe que está gerando um filho numa gestação e começa a idealizar essa criança como um modelo que a sociedade requer, né? Que é o modelo padronizado, o menino falante, o menino interagindo, brincando, e de repente vem um choque muito grande que entra em crise a mãe e a família, a criança vem sem se comunicar, se comunicando muito pouco, sem responder aos anseios e desejos dessa mãe. Então, há uma certa frustração, né, inicial. A mãe precisa, eu estou dizendo mãe porque é a principal, pessoa, né, do seio familiar que vai cuidar, porque começa com a amamentação, né? A criança vai reconhecer o pai depois, mas não se reconhece ainda como um ser no mundo, porque é um ser ainda muito simbiótico, ligado ao corpo materno. Depois vai se desprendendo, né? Tem muitas teorias, Lacan, Winnicott, enfim. Mas a mãe precisa, né, em nome da família, ter uma postura para aceitar. Eu acho que a aceitação abre possibilidades para o tratamento. Claro que demora um pouquinho, né? Outras mães aceitam. Enfim, depende muito da formação da cultura e como ela se depara, né, aos diagnósticos. O diagnóstico não é fácil. E o diagnóstico, eu digo, em todos os cantos, eu faço avaliações neuropsicológicas na região, e eu digo, a avaliação para autismo tem que passar por um processo. Não é apenas uma consulta com um profissional determinado e já sai com o diagnóstico. Tem que haver, no processo, protocolos de investigação para que haja um diagnóstico mais próximo à realidade. E as mães também podem procurar, na dúvida, na angústia, procurem uma abordagem, né, psicológica, sobretudo a orientação, né? Exato. Às vezes eu não aceito, por quê? Porque não tenho orientações. Eu não tenho uma visão ampla do fenômeno. Eu não tenho dicas, eu não tenho orientações. E aí eu acabo entrando nesse senso comum de que uma criança com autismo, uma criança com outra necessidade especial, uma criança com deficiência, né, que o autismo se nomeia também, né, nas políticas né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso me traz um choque, né, porque a sociedade ainda é um pouquinho perversa, né, porque ainda não aceita. É o que eu digo, nós não estamos fechados numa consciência que todo mundo aceita. Muita gente ainda nega, né? Como, por exemplo, de vez em quando, eu me deparo com mães, eu tenho que fazer todo um trabalho de conscientização, a importância dela ser a mediadora da família, para que a família aceite também, e aceitando os caminhos se abrem, porque todo mundo vai procurar ajuda, para que essa criança cresça, né? Quantos autistas em Picuí, ou na região nossa, receberam diagnósticos, inclusive de graus severos, suporte 3 nível, e que de repente, com o tempo, a gente foi vendo que era só um nível muito leve, né? Por quê? Porque houve abordagens iniciais, houve acompanhamentos, estimulações em várias dimensões. E a gente sabe que, olhando para a mídia, quantos intelectuais, professores, músicos, comunicadores, psicólogos e etc., são autistas, né? Por isso que o diagnóstico, ou ele vem muito precoce, ou ele vai vir tardiamente, quando a sociedade procura ajudar, né? Sociedade como essa complexidade humana que convive, né? Então a gente vai colocar o autismo como um fenômeno para a gente aprender a conviver com essas pessoas, né? Isso quem não é autista. E os autistas também precisam se organizar, porque existem muitos autistas que têm um nível intelectual muito mais sensível, né? Por isso que os autistas também estão nos lugares onde, de décadas passadas, era impossível, né, estarem. Então veja que nós estamos com o início de uma revolução de aceitar essas diferenças. Crianças com retardo mental, né, crianças com transtornos comportamentais e assim por diante, de acordo com cada síndrome. Mas assim, a aceitação, eu acho, primeiro passo. É o primeiro passo, porque a aceitação vai me abrir para buscar informações. E uma coisa muito importante, é um filho, né? Falando da infância, filho é ouro, é valioso, filho é a extensão da humanidade
sendo atualizada, né, entre nós, né? Não há fim de mundo, há início de mundo com as crianças que vão vir. Então isso é muito bonito, né? Colocando dentro do campo da espiritualidade, do humanismo. Então a criança com autismo precisa ser acolhida, respeitada em seus direitos, e a família precisa buscar ajuda, buscar informação para saber como é importante acolhê-la, né, a criança no seu seio familiar. Muito bem, Daniel, agradeço demais a sua participação aqui no Jornal do Município na manhã de hoje. Adoro quando você vem para conversar, que eu acho bom demais. Obrigado, viu? Você é sempre bem-vindo, Daniel. Só agradecer pela oportunidade. Muito bem.